Boa tarde. Hoje, dia 15 de fevereiro, onde estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira, recheada de gols aí, gols para tudo quanto foi lado. Felicidade de alguns e menosprezo de outros. E esse primeiro bloco nós temos o apoio de Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta. Fica ali na rua Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente. E é lógico que ontem eu e o Cacá aqui conversamos a respeito desses dois jogos que iriam acontecer. Até o nosso pessoal aqui assustou o Cacá quando apresentou o nosso placar ali na telinha. Ele colocou 1-0 para o Jorge Wilstermann. E o Cacá já berrou, não é assim, já estão tirando do meu time. E ele até deu o placar de 4-0. E tivemos também o jogo do PSG. E o Cacá hoje retornando aqui conosco, nesse período em que o nosso companheiro Zélio Prado ainda continua numa situação delicada, está enfermo, está hospitalizado, mas todos nós estamos fazendo orações para que ele possa, mais uma vez, vencer esses obstáculos e, em seguida, daqui a pouquinho, estar juntamente conosco aqui, tanto no Uniesportes quanto no TV Univale. Cacá, aquela previsão da tabela 1-0 para o Jorge Wilstermann foi uma brincadeira? Você ficou contente pelo resultado? Você viu o jogo? Boa tarde, Eládio. Boa tarde aos amigos da TV Univale. Pois é, eu ainda fui na emoção e falei 4-0, né? De fato aconteceu o resultado, foi 4-0. Foi do coração aquele ali, né? Foi muito do coração, foi mais do coração do que da razão. Mas a verdade é que nessa fase preliminar, né, a gente teve apenas uma única zebra envolvendo brasileiros, que foi o Tolima com o Corinthians, né? Nós tivemos a Chapecoense sendo eliminada pelo Nacional do Uruguai, mas a camisa do Nacional do Uruguai pesou diante da Chapecoense, né? Apesar de ter feito um confronto bem equilibrado, mas o Nacional acabou classificado. Só que o Vasco, campeão da Libertadores, encarando os bolivianos, o Jorge Wilstermann, o Vasco é sim o favorito. E tanto o Universidade Concepción quanto o Jorge Wilstermann não apresentaram uma certa dificuldade para que o Vasco tivesse um susto na classificação. Ontem o Vasco goleou por 4-0 e poderia ter sido mais, tranquilamente poderia ter sido mais, e os caras bateram, Eládio. Os caras bateram, olha, se tivesse a mãe dos caras em campo, eles iam bater na mãe também. Tanto é que foi 7 ou 8 amarelos só para o time do Jorge Wilstermann. Então, Cacá, é lógico que você acompanha o Vasco da Gama, e como é hoje essa passagem do Vasco da pré-Libertadores para o grupo, que tem mais um jogo ainda, que é o jogo de volta, e lógico, com esse placar aqui de 4-0, é muito difícil o Vasco não entrar na fase de grupo. E o Vasco que teve um início de ano conturbado com a eleição, saída do Eurico, a posse do novo presidente, e esse time do Vasco é um time diferente, é um time mais alegre. O que aconteceu com o Vasco que está aí dando goleadas e goleadas nessas pré-Libertadores? Olha, Eládio, ontem em São Januário, a torcida do Vasco aclamou o nome do técnico Zé Ricardo. E é fruto do trabalho do Zé Ricardo que o Vasco está vivendo esse bom momento na Libertadores. Porque o Zé Ricardo ele teve que driblar saída de jogadores importantes. O Vasco perdeu o zagueiro Anderson Martins, que era referência na zaga do Vasco, perdeu o Nenê e o Matheus Vital da mesma posição de meia de criação e perdeu o Luiz Fabiano também. Né? O Luiz Fabiano rescindiu o contrato, o Nenê foi para o São Paulo, o Matheus Vital para o Corinthians e o Anderson Martins também para o São Paulo. Então o Vasco perdeu peças chaves na conquista da vaga para a fase preliminar da Libertadores. Pior ainda, o Vasco vivia uma crise política que parece que agora está sendo amenizada. O Alexandre Campelo tenta reestabelecer a paz em São Januário, política de boa vizinhança. Eu confesso que eu estou me surpreendendo positivamente com a atuação do presidente Alexandre Campelo. Acho que ele pode fazer uma grande gestão no Vasco. E o Zé Ricardo soube administrar isso e, de quebra, mostrar confiança no time. O Zé Ricardo é um treinador que estuda o adversário. Ele sabia até que o Jorge Wilstermann era o primeiro aviador da Bolívia. Então ele estudou muito o Jorge Wilstermann, estudou a história, estudou os jogadores, estudou a comissão técnica. Então é um treinador que põe confiança no grupo, apesar do Vasco ter um elenco limitado, mas que também se preparou e que soube administrar o ambiente do Vasco. Então o bom momento do Vasco na Libertadores
é fruto do trabalho do Zé Ricardo, que soube driblar esses problemas. Agora, Universidade Concepción e Jorge Wilstermann não são parâmetros para o Vasco encarar a Libertadores. A fase de grupos que o Vasco deve entrar com Cruzeiro, Racing e Universidade de Chile, aí sim o Vasco vai poder mostrar se tem força ou não, porque essa fase preliminar é muito fraca e o Vasco é favorito e deve se classificar sim. Não, o mais importante de tudo, evidentemente, é você sair dessa fase preliminar da pré-Libertadores, entrar na fase de grupo, onde entra a grana também, e que o assunto do Vasco, que o Eurico deixou de herança para o atual presidente, era pagamentos atrasados. A saída do Luiz Fabiano eu acho que não vai pesar muito, não. É mais pela lesão que ele teve que enfrentar, ele vai passar por uma cirurgia em São Paulo, então ele procurou a diretoria para pedir a rescisão de contrato, até foi de uma maneira amigável. O problema do Eurico, o Eurico deixou FGTS atrasados, 3 meses de salários atrasados, o Vasco não tem as certidões negativas que tinha até 2017, então a herança Eurico Miranda continua em São Januário. O Alexandre Campelo tenta reverter essa situação, vai entrar a grana do Felipe Coutinho, vai entrar a grana do Matheus Vital também, novo patrocinador que o Vasco promete resolver a situação da LAS até o final de semana, que seria a patrocinadora master do Vasco. E o detalhe é o seguinte, Eládio, você foi treinador, você pode responder até melhor que eu. Quando o adversário é fraco, qual que tem que ser a postura do time melhor? Jogar bem e golear. O Vasco fez isso. O Vasco tem 10 gols em 3 jogos sem tomar nenhum. Então o Vasco teve essa postura de time grande. O adversário é fraco, então a gente vai jogar bem, não vamos correr riscos e vamos golear. Na verdade, quando você fala da parte analítica do jogo, você tem que ter o teu estilo de jogo. Você não vai moldar o seu estilo de jogo conforme o adversário. O Zé Ricardo teve apenas uma alteração. É uma dificuldade muito grande você já implantar um sistema. Do jogo do Universidade Concepción para o jogo de ontem, o Zé Ricardo teve apenas que trocar um zagueiro, porque o Eraso tinha sido suspenso. Ele repetiu o mesmo time, só na zaga teve que botar o Paulão, porque o Eraso estava suspenso. Porque o clima é favorável. Né? O clima é favorável, tem um novo presidente, deve ter motivação, deve ter arrumado dinheiro para o salário, então o pessoal já ficou Vasco está devendo só janeiro, parece. Mais tranquilo. O Vasco está devendo apenas o salário de janeiro. Então, para quem estava devendo um monte, já conseguiu pelo menos equilibrar a situação do Vasco. O problema é que não é só os jogadores, tinha funcionário com salário atrasado. Né? O jogador tem um salário fora da nossa realidade. Agora, o funcionário é que é o problema, né? Porque funcionário ganha pouco, salário atrasado complica demais. Né? No segundo bloco é que nós vamos apresentar aqui a tabela dos jogos que aconteceram ontem, mas também vamos falar agora, nós temos aí tempo suficiente para falar um pouco a respeito do grande jogo, a expectativa do jogo. Achava-se que ia ser um jogo truncado, um jogo amarrado, um jogo difícil de se assistir. PSG enfrentando a equipe do Real. Você viu o jogo? Eu acompanhei algumas partes do jogo, mas o que eu pude observar é que eram duas grandes equipes, da maneira como a gente esperava. O Paris Saint-Germain tentou fazer uma graça, saiu na frente com o Rabiot, né? Depois brilhou a estrela do Cristiano Ronaldo, que volta a ser decisivo. Cristiano Ronaldo chamou a responsabilidade na hora de bater o pênalti, fez o gol de pênalti. Depois a bola bate no joelho dele, né? O craque, o goleador, ele tem que ter sorte também, né? Ele, claro, estava no momento certo, estava no lugar certo e na hora certa. A bola bateu nele e entrou, o Real Madrid virou o jogo. E depois, para a consagração do Brasil, né, o Marcelo fez o terceiro gol da partida, mostra o entrosamento, joga por música o Real Madrid, né? O Zidane consegue administrar esse ambiente, ele em coletiva disse que quer curtir essa vitória, porque é uma vitória muito difícil e uma vitória que tem que ser valorizada. Agora a situação do Paris Saint-Germain. O Neymar ontem, não sei o que você achou, Eladio, eu achei que estava um pouquinho abaixo, não sei se ele estava um pouco nervoso, caiu na pilha também, ganhou até cartão amarelo, né, reclamando de algumas faltas, tomou um cartão bobo, eu acho. Na verdade o que eu senti no jogo é que o Paris Saint-Germain fez uma coisa que ele normalmente não faz. Ele marcou o Real no campo de defesa dele. Ele deixou o Real jogar. Então o Real conseguiu criar espaço, que se conseguiu fazer. E tem um jogador, você até mencionou ele aqui, que para mim ele desequilibra pela sua postura de jogar, que é o Marcelo. O Marcelo é um jogador lateral, ofensivo, ele foi o cara do jogo, trabalha bem o fundo e também entra em diagonal, tanto é que ele fez o trabalho. Ele passou, porque houve a ocupação do seu espaço na linha do fundo, ele tocou no fundo e foi para receber a bola. E o jogador que recebeu entendeu que ele tinha feito essa jogada e tocou para ele. E ele, na sequência, ele bateu.
Essa é a vantagem do Cristiano Ronaldo. E ontem aqui nós dois falando, até dissemos o seguinte, a expectativa da bola de ouro é essa decisão. Brilhou mais o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Né? Então, nessa decisão, se o Real Madrid passar pelo PSG, eu não tenho dúvida nenhuma que a bola de ouro vai para o Cristiano. O Neymar vai ter que jogar muito no jogo de volta, ser decisivo no jogo de volta, porque daí depois, lá na frente, vai a conquista do título ou da fase anteriormente. Depois é que vai se ver a situação, porque quem perder aqui é eliminado, não vai seguir mais, então fica por ali mesmo. E aí as chances do Neymar poderão se acender no segundo jogo. Por este primeiro jogo, Cristiano Ronaldo leva mais uma bola. Agora, o detalhe é o seguinte, eu achei que foi pênalti, quando a bola bate no braço do Sérgio Ramos, né? Não deram um pênalti para o Paris Saint-Germain, poderia ter mudado a história do jogo, talvez, mas achei que o técnico do Paris Saint-Germain errou ao tirar o Cavani, ele tira o Cavani e manda o Daniel Alves fazer talvez uma de ponteiro, um pouco mais ofensivo, quase que o Daniel Alves, inclusive, fez um gol, né, no cruzamento que passa dentro da área e ele quase que chega. Mas, enfim, acho que é um jogo que atendeu às expectativas de quem assistiu, dos quase 80 mil torcedores que estavam no Santiago Bernabéu. E a volta na França, Paris precisa de 2-0 para se classificar. É o momento para Neymar, Mbappé, Cavani, Daniel Alves brilharem diante de um poderoso Real Madrid que eu acho que não vai administrar o resultado. Vai jogar de igual para igual também lá na França. É um outro jogão que a gente vai acompanhar em março. Eu gosto de assistir os jogos da Europa, porque é o seguinte, a dinâmica do jogo é totalmente diferente da dinâmica do jogo aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vê, 90% dos torcedores são apaixonados. A exemplo do Jorge Wilstermann, então, com o Vasco, só voltando rapidinho, Jorge Wilstermann jogou ontem o primeiro tempo todo segurando o resultado, acreditando que a reversão em Sucre seria possível com 2-0. Com 4-0 eu já acho bem mais difícil, mas se retrancou o primeiro tempo todo, não teve nenhuma finalização no primeiro tempo. Diferente do jogo de ontem, que o Paris Saint-Germain saiu na frente, procurou o jogo, propôs o jogo também. É diferente a Liga dos Campeões da Libertadores nesse sentido. Tá bom, então agora nós vamos ao primeiro intervalo e na sequência nós vamos apresentar aí a tabela, os resultados dos jogos de ontem, que tivemos aí jogos ontem do Catarinense e teremos o complemento hoje. Tudo isso no segundo bloco, que daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Como prometido, nós vamos agora fazer aqui, apresentar a tabela dos jogos que aconteceram ontem e que vão acontecer hoje, complementando aí os campeonatos catarinense, paulista e tudo mais. Vamos à tabela dos jogos? Então, na tabela dos jogos, nós temos aqui a Recopa, Independente 1, Grêmio 1. Esse é o jogo de ida. Teremos o jogo de volta. O Grêmio saiu na frente, teve um a mais durante boa parte da partida, mesmo assim cedeu ao empate. E aí o jogo que nós comentamos aqui, o Kaká fez com propriedade toda a análise desse jogo, o Vasco da Gama vencendo a equipe do Jorge Wilstermann por 4-0, dando uma grande arrancada para o próximo jogo. A Copa do Brasil, nós teremos hoje Fluminense e Salgueiro, CSA e São Paulo, Vitória e Corumbense, Sport e Ferroviário. No Campeonato Paulista, jogos de ontem, Bragantino 0, Mirassol 0, Santos 2, São Caetano 0, Botafogo 1, Ponte Preta 1, Ferroviária 2, Santo André 1, Corinthians 0, esse Corinthians está tomando cada pancada, Corinthians 0, São Bento 1. Zebra em Itaquera, com baixo público, inclusive. É verdade. E no Campeonato Paulista, na sequência da 7ª rodada, hoje nós teremos Novo Horizontino e RB Brasil e o Palmeiras, aqui do meu amigo Marlon, vai enfrentar a equipe do Linense. Palmeiras 100% no Paulistão, né? O Campeonato Gaúcho, tivemos na quarta-feira São Luís 2, São Paulo 0, São José 0, Avenida 0, Veranópolis 0, Caxias 0. E teremos na sequência
o jogo de hoje, Internacional e Juventude. No Campeonato Catarinense, tivemos três jogos ontem, referente à 8ª rodada, e Concórdia empatou com o Ercílio Luz em 2-2. O Criciúma fez o crime em cima do Joinville, precisava vencer, venceu por 2-1. Até que enfim, né? O Criciúma, a primeira vitória do Criciúma, e o Figueirense e a Chapecoense 0-0. E hoje, complementando a 8ª rodada, teremos Tubarão e Inter de Lages e Brusque e Avaí. O Avaí, se vencer a equipe do Brusque, o Avaí assume a 3ª posição. A classificação, um jogo a menos de Avaí e de Brusque, foi Figueirense, está em primeiro com 18, segundo Chapecoense com 17, terceiro Joinville 12, quarto Avaí com jogo a menos 11, quinto Concórdia 10, sexto Ercílio Luz 9, sétimo Brusque com jogo a menos 8, oitavo Criciúma 8, Inter de Lages em nono com 7 e o Tubarão tem 5 pontos na 10ª posição. Se a gente puder deixar a tabela na tela para o nosso telespectador acompanhar, como Chapecoense e Figueirense já despontaram dos outros, né? Apesar do Avaí ter um jogo a menos, o Avaí precisa ganhar para ficar a 3 da Chapecoense. Se o Avaí não vencer o Brusque, fica muito difícil o Avaí chegar na zona de classificação para a final do Campeonato Catarinense. Assim como a derrota do Joinville ontem para o Criciúma, eu tinha comentado que o Criciúma deveria vencer, até porque o Criciúma estava na zona de rebaixamento, já que já ficou muito distante do G2. O Criciúma saindo da zona de rebaixamento, deixa Inter de Lages e Tubarão, que se enfrentam hoje, numa missão muito difícil. Se o Tubarão não vencer o Inter de Lages, a situação do Tubarão fica muito difícil no Campeonato Catarinense. Mas esse jogo aí do Figueirense com a Chapecoense, para ela foi um bom resultado, porque ela vai jogar o jogo de volta lá em Chapecó. No segundo turno. Tá? E nós temos agora, depois vamos até falar, na 9ª rodada, que encerra esse primeiro turno, que nós vamos saber qual a diferença de Figueirense, Chapecoense e o próprio Avaí, que tem esse jogo de hoje, contra a equipe do Brusque. E o Brusque também não é um time de dizer o seguinte, o Avaí vai lá e vai fazer o resultado. O Pingo, depois que assumiu a equipe do Brusque, o Pingo deu uma outra roupagem na equipe do Brusque. E o Brusque hoje está com 8 pontos. E o Brusque está brigando para chegar em 11. E se ele chegar em 11 com o Avaí, dependendo do resultado, ele assume a posição do Avaí e o Avaí cai pelo saldo de gol. O Brusque vive 2 momentos a partir do resultado de hoje à noite. Brigar contra o rebaixamento ou sonhar com o título, né? Ou sonhar com a vaga para a final. Porque hoje os dois rebaixamentos se enfrentam, ou seja, a diferença para o rebaixamento vai diminuir se o Brusque não vencer. Então o Brusque precisa bater o Avaí, que é um resultado difícil, o Avaí também precisa vencer, mas o campeonato se embola no meio da tabela. Lá em cima, Figueira e Chapecoense estão voando e vai ser difícil alcançar. O Joinville perdeu a oportunidade quando perdeu ontem para o Criciúma no Heriberto Rios. Não, porque na verdade, Cacá, a situação desse campeonato é que ninguém despontou. Mesmo o Figueirense estando lá em cima, a tendência era o Figueirense estar invicto. Essa é a tendência. E eles estão tropeçando nos times médios. Aqueles times que a gente sempre diz que não tem suporte financeiro para montar uma grande equipe, para brigar pelo título. Então eles brigam para não cair. Que é aqueles 5 que a gente sabe sempre. A Chapecoense até hoje não engole a derrota para o Ercílio Luz por 1-0, que foi onde a Chapecoense tropeçou de verdade no Campeonato Catarinense, né? Eles ainda estavam brigando pela Libertadores e foram com um time alternativo para a Tubarão enfrentar o Ercílio Luz. Reclamaram do gramado, reclamaram da arbitragem, mas o Ercílio Luz mereceu a vitória. E a Chapecoense já viu que o Campeonato Catarinense não é essa moleza toda, né? Vai enfrentar pequeno fora de casa, tem que jogar com respeito também. E se a Chapecoense não tivesse perdido para o Ercílio Luz, estaria bem mais próxima do Figueirense, numa situação mais confortável. Líder, né? Levando a decisão para Chapecó. Agora, Eládio, se o Avaí não vencer o Brusque hoje, dificilmente o Avaí consegue chegar nos 2 líderes, né? Apesar de a gente ainda ter um turno inteiro. Mas o Criciúma já está fora dessa briga pelo título, eu acho que não chega mais. E o Jack poderia ter ficado um pouco mais perto, né? Mas o Joinville ainda está na briga. E você vê o seguinte, por ironia, os artilheiros não são dos times principais. É o Lima, que é um dos artilheiros. Tem um do Concórdia também. Tem um do Concórdia, o Paulinho, do Concórdia. Então o líder na artilharia não é de Figueirense, não é de Chapecoense. Tem um da Chapecoense que está ali no bolo do Figueirense também, está ali no bolo.
Mas o destaque realmente veio desses jogadores, inclusive o centroavante do Joinville. O Grampola, né? O Grampola. Então esses times médios, o time de cima está se nivelando aqui embaixo. E o Figueirense é a grata surpresa, né? Porque o Figueirense fez uma Série B ruim, terceirizou o futebol, veio uma empresa gerir o futebol do Figueirense. O Figueirense quase foi rebaixado para a Série C do Brasileiro ano passado. Começa um campeonato estadual muito forte, com o Milton Cruz fazendo um excelente trabalho, com um rodízio de jogadores, uma perspectiva muito boa para o campeonato nacional e, claro, a briga pelo título que o Figueirense a gente nunca pode descartar, que é sempre favorito ao título do campeonato catarinense. Agora, é um campeonato interessante, né, Ládio? Apesar de o formato não ser atrativo para o Criciúma, que está lá embaixo, mas acho que ainda vai ter muita emoção na parte de cima da tabela. Essa emoção na parte de cima, vou dar uma analisada aqui na nona rodada. Nessa nona rodada, a Chapecoense recebe o Avaí lá em Chapecó. Jogo da vida para o Avaí, né? É o jogo que já termina o primeiro turno. Então, hoje a diferença entre eles é de 11 para 17, são 6 pontos. Se hoje ele tropeçar no Brusque, se ele ganhar, ele baixa para 3. E aí tira em Chapecó, né? Ele baixa para 3 pontos. Pode tirar em Chapecó. Aí pode tirar em Chapecó. O Avaí pode tirar em Chapecó. Se não tirar em Chapecó, termina o primeiro turno com a diferença de 6 pontos. Isso quer dizer 2 rodadas em 9, que vai ser disputado no segundo turno. Isso tudo se tem que somar. Entende? Como também o Figueirense vai pegar o Concórdia, vai jogar em casa com o Concórdia, na nona rodada. Concórdia que venceu o Avaí fora de casa. Exato. Né? E o Figueirense joga com o Concórdia. Ele pode chegar a 21 pontos. Terminar a primeira fase com 21 pontos. Quando tu termina com 21 pontos, tu coloca aí 7, 8 pontos de vantagem do terceiro colocado, ninguém mais alcança o Figueirense. E o objetivo do Figueirense é levar a decisão para o Orlando Scarpelli. Não, terminar o campeonato sabe. Primeiro por colocado. ser um jogo único, tem que levar para casa. Único, né? Não adianta você ser o segundo. Agora, você tem que ser o primeiro. O que motiva o time do Claudinei Oliveira, o time do Avaí, é porque ano passado, na final do Catarinense, o Avaí venceu o Chapecó por 1-0, né? O regulamento dizia que a Chapecoense ia jogar por 2 resultados iguais, então como a Chapecoense venceu na ressacada por 1-0 e perdeu para o Avaí em Chapecó por 1-0, a Chapecoense seria campeã. Mas o Avaí venceu a Chapecoense no Índio Condá. Então o que acontece? O Avaí veio motivado também para morder a Chapecoense lá no Oeste Catarinense. Pode dar uma pimenta especial para esse campeonato catarinense, mas pode também botar água, né? Porque se Figueirense e Chapecoense dispararem, o campeonato perde o encanto, pelo menos na parte de cima. Porque assim, dependendo dos resultados que faltam aqui agora, que é o Tubarão contra o Inter de Lages. Os dois na zona de rebaixamento. Tá, mas o Tubarão pode chegar, o Tubarão está hoje com... 5, se eu não me engano. O Tubarão está com... Deixa eu ver aqui. 5 pontos. Tá? O Tubarão, se ganhar do Inter de Lages, ele vai a 8. Mas o Inter de Lages está com 8, pode ir a 11. Então ele vai ficar mais próximo ali do Avaí, o próprio Brusque pode chegar também a 11. Esse bolo ali vai ficar... O que salvou o campeonato, no meu ponto de vista, foi essa data a mais que eles arrumaram para haver um jogo final. Se não há um jogo final, praticamente o campeonato terminaria já no início do segundo turno. Porque ninguém pegaria o primeiro e ficava aquela briga entre eles. Então hoje não tem ninguém superior a ninguém. O Figueirense fez o dever de casa, perdeu para Pequeno, empatou, melhor dizendo, empatou com o Avaí, empatou 2 partidas. Então a situação do Joinville passa a ser crítica depois dessa derrota para o Criciúma, porque perdeu a chance de estar lá naquela briga. Então essa rodada aqui, que é a nona rodada, que é Chapecoense e Avaí, Internacional e o Brusque, isso aqui não vai pesar muito. Joinville... Só se o Brusque perder para o Avaí hoje, pesa esse jogo. Porque o Inter de Lages aí também está na zona de rebaixamento, o Brusque fica muito próximo. Exatamente. E o Joinville vai pegar o Tubarão, o Hercílio Luz pega o Criciúma, daí o Criciúma já com um respiro maior. Mas tanto o Tubarão quanto o Criciúma vem mordido nesse jogo também para fugir do rebaixamento de verdade. Sim, o Criciúma, ele precisa vencer esse jogo aqui para poder chegar perto de uma aspiração no segundo turno. E torcer para que o Figueirense não repita a fase do primeiro turno, que o Chapecoense não repita, para que o Avaí, que o Criciúma possam ter a oportunidade de chegar a brigar pelo título.
Então, esse campeonato catarinense, no que diz respeito à parte técnica, à parte da qualidade, está muito fraco, no meu ponto de vista. Está baixo, né? Assim como foi no passado, assim como foi nas últimas edições, parece que cada ano vai caindo um pouquinho. Ou é o futebol brasileiro que está assim? Eu acho que está no nível do futebol brasileiro também. O Corinthians perder para o São Bento em casa, não tem justificativa também, né? O Vasco e o Botafogo, o Vasco e o Fluminense não se classificarem na Taça Guanabara, também não tem justificativa. Então, eu acho que tá ali, tá todo mundo no mesmo nível, infelizmente. Ou você acha que a falta do tempo daquela famosa pré-temporada faz a diferença? Com certeza. O Vasco não teve, porque está jogando a Libertadores a fase preliminar. O Grêmio não teve, porque jogou o Mundial no finalzinho do ano. Teve que botar o time de transição para poder começar o Campeonato Estadual. Nessa fase da Copa do Brasil, esses primeiros jogos também, que hoje à noite inclusive tem, isso tudo vai alimentando aí um calendário muito grande, sem o tempo de uma preparação necessária, né? E sobre a Copa do Brasil, Eládio, hoje, São Paulo e Fluminense, que são os times grandes que jogam hoje, o empate não resolve. O São Paulo e o Fluminense precisam vencer para se classificar. O empate leva a decisão da vaga para os pênaltis, é jogo único na casa dos adversários menores. E eu estava acompanhando uma matéria hoje pela imprensa paulista. O São Paulo está preocupado com o CSA, porque o CSA tem um repertório de eliminar times grandes. Eliminou o Vasco e eliminou o Santos do Neymar. Então, o CSA vai jogar pelo empate, vai tentar levar a decisão para os pênaltis. Então, hoje, Fluminense e São Paulo precisam vencer. O empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. É Copa do Brasil, aquela primeira fase, a segunda fase da Copa do Brasil, ainda com times grandes, mesclando com times menores. Valeu, Cacá. Obrigado pela sua participação hoje e, logicamente, que o Cacá estará conosco aqui no domingo. O Diego também, Arthur, estará também aqui no domingo. E amanhã o Diego Arthur estará conosco aqui participando do nosso programa. E eu quero agradecer ao Cacá por mais esta participação. Eu que agradeço o convite, um abraço ao Eládio e aos amigos do Unisports. Um abraço e até amanhã.